Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes. A pesquisadora Roberta Score, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Allan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra. Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte? Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica. Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista.
Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno. Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar. Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido. Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80.000 e 250.000 rochas espaciais no total. Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tollenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos, com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1.000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fibrulmine, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice onde ir que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando?
Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32.000 anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal.
Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. Veja essas exuberantes florestas de coníferas e tundra. Que país maravilhoso! Você pode ter pensado erroneamente que se trata do Canadá, mas não é. É a Antártica, mas 34 milhões de anos atrás. Então, o que faz com que a Antártica seja tão gelada hoje? Acontece que uma combinação de queda nos níveis de dióxido de carbono e algumas mudanças tectônicas desempenharam um papel importante na transformação desse paraíso sem gelo no continente gelado que conhecemos agora. Há cerca de 50 milhões de anos, as concentrações de CO2 eram altíssimas, oscilando em torno de 1.000 a 2.000 partes por milhão. Mas à medida que esses níveis caíram, as temperaturas globais começaram a cair, abrindo caminho para as poderosas camadas de gelo que mais tarde tomaram conta da Antártica. Enquanto o mergulho de CO2 acontecia, a atividade tectônica também fazia sua mágica. A grande divisão entre a América do Sul e a Antártica abriu a passagem de Drake, que criou a corrente circumpolar antártica. Essa poderosa corrente agiu como um segurança, impedindo que o ar quente e as correntes oceânicas invadissem a festa antártica e ajudando a manter as coisas bem geladas. Se você confundir Austrália e Antártica, não está tão errado assim. Esses dois continentes costumavam ser um só. Se você confundir Áustria e Austrália, é mais complicado.
A propósito, não caia nos mitos e memes da internet. Não há um helpdesk na Áustria especificamente para pessoas que pretendiam voar para a Austrália. Agora, dê uma olhada nesta magnífica praia rosa australiana. Ela é preciosa, e não em um sentido figurado. Essas misteriosas areias rosadas são, na verdade, granada, e ela é amplamente utilizada em joias. Geólogos estudaram essas areias e chegaram à conclusão de que a granada contida nelas é mais antiga do que as montanhas locais. Isso não faz sentido, certo? De fato, faz. Veja bem, a Austrália não costumava ser esse continente tão isolado como é agora. Há muitos milhões de anos, a Austrália e a Antártica faziam parte do supercontinente Gondwana. E a erosão glacial liberou a granada, que acabou chegando à praia. Essas areias se formaram quando a Austrália do Sul era plana e fria, muito antes do surgimento das montanhas. A maior parte da granada é levada pela água, mas esse lote tem uma história rica, remontando a rochas glaciais nos montes transantárticos. Portanto, essa areia rosa vem de uma antiga cadeia de montanhas escondida sob o gelo da Antártica. O gelo da Antártica não esconde apenas pedras preciosas como a granada. Se você procurar melhor, poderá encontrar edifícios inteiros. Parece loucura, mas foi exatamente isso que um explorador britânico fez. Seu nome é Chris Brown e ele descobriu um prédio inteiro sob o gelo. Ele estava viajando para o polo de inacessibilidade e tudo começou com um problema. Chris e seu filho estavam com um avião quebrado. De repente, eles avistaram um busto solitário aparecendo na neve. Esse lugar era uma antiga estação meteorológica. Apesar das condições congelantes, Chris e seu filho Mika se divertiram muito explorando. Chris está em uma missão para conquistar todos os 7 polos de inacessibilidade terrestres e, até o momento, já conquistou 5. Acho que você já sabe que a Antártica é o maior deserto da Terra, muito maior do que o Saara ou de Gobi. Ainda assim, apesar de ser o continente mais seco da Terra, ela possui uma cachoeira muito estranha. Situada nos hipnotizantes vales secos de McMurdo, ela tem 5 andares de altura e parece estar jorrando sangue. Seu nome é Cachoeiras de Sangue. Ela pode parecer estranha e até mesmo assustadora, mas sua natureza pode ser facilmente explicada. A água que cria essa cascata carmesim já foi um lago salgado, mas com o tempo ficou isolada do mundo exterior quando as geleiras se formaram sobre ela. Agora, essa água antiga, que fica a 400 metros abaixo da superfície, aumentou seus níveis de sal para 3 vezes mais salgada do que o oceano. Essa água salgada também está carregada de ferro e não recebe oxigênio ou luz solar. Quando a água rica em ferro escorre por uma fenda na geleira e encontra o ar, ela enferruja, tornando-se vermelha escura. Você pode ter ouvido erroneamente que nenhuma espécie de inseto pertence à Antártica, mas isso não é exatamente verdade, pois há um pequeno mosquito da Antártica vivendo lá. Além disso, há algumas aranhas também. Essas não são as aranhas comuns que ficam nos cantos mais escuros de seu apartamento. São criaturas à espreita na escuridão fria do fundo do Oceano Antártico. Essas pequenas aranhas marinhas são, na verdade, artrópodes e podem chegar a cerca de 50 centímetros. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, elas também respiram por pequenos orifícios em suas patas. Pergunta rápida: qual é a cor que você mais associa à Antártica? Tenho certeza de que é branca. Essa também é a minha associação. No entanto, a Antártica pode se parecer com uma fatia de melancia. Essa neve colorida é cortesia de uma pequena alga resistente chamada Chlamydomonas nivalis. Quando as coisas começam a esquentar durante o verão antártico, essas pequeninas liberam seus esporos vermelhos e verdes vibrantes, pintando a neve com cores selvagens e divertidas. Mas é melhor ficar longe, pois essa neve não é apenas uma visão bonita, ela também é tóxica e definitivamente não é comestível. Procurar fósseis é sempre muito divertido, mas quando se está em um dos locais mais remotos do planeta, isso se torna ainda mais empolgante. Recentemente, uma equipe diversificada de cientistas encontrou o filão principal, concentrando mais de 1 tonelada de fósseis de vida marinha antiga, dinossauros e pássaros do final do período Cretáceo, cerca de 71 milhões de anos atrás. Sua aventura começou com um voo para a América do Sul, seguido de uma caminhada de 5 dias pela infame passagem de Drake. Ao chegar à Antártica, eles montaram um acampamento usando helicópteros e barcos infláveis. Você deve estar pensando, por que cavar na Antártica com todo aquele gelo? Bem, acontece que há lugares onde rochas aparecem, dependendo da estação do ano.
a equipe foi para a ilha James Ross, localizada na Península Antártica, e foi para lá durante fevereiro e março. Essa é uma das poucas partes da Antártica onde as rochas ficam expostas no verão. E essas rochas podem ser da época dos dinossauros. A expedição foi um sucesso, pois foi descoberta mais de 1 tonelada de achados notáveis. Em seguida, os fósseis seguirão para o Chile antes de chegarem ao Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh. Entre as descobertas foram encontradas relíquias que datam de cerca de 71 milhões de anos, além de algumas com cerca de 67 milhões de anos, incluindo muitos caracóis, moluscos e várias criaturas marinhas. Puxa, olhe para esse verme marinho assustador. Ele poderia viver em Los Angeles e ser uma estrela em um filme de terror, mas prefere chamar as águas geladas do Oceano Antártico de seu lar. Esses vermes podem crescer até 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, mas não se deixe enganar por seu exterior assustador. Pesquisas sugerem que eles podem, na verdade, ser super-heróis disfarçados, desempenhando um papel vital para manter os ecossistemas em movimento. Agora, está vendo aquela cabeça? Não é realmente uma cabeça, é apenas uma garganta retrátil que ajuda essa criatura dentuça a devorar suas refeições. A Antártica tem muitos bichos assustadores para oferecer. Deixe-me apresentá-lo à estrela de pena de morango da Antártica. Mas ela não é como o Patrick do Bob Esponja. É mais como uma criatura das profundezas do mar, saída diretamente de um filme de terror. Imagine isso, 20 braços ondulados, alguns com até 20 centímetros de extensão, todos enfeitados com essas pequenas protuberâncias bizarras. De fato, é de arrepiar. Em 2014, cientistas enterraram 34 monitores sísmicos na neve da plataforma de gelo Ross, que é enorme. Pense nela como uma placa de gelo do tamanho do Texas que está congelando sobre o Oceano Antártico. Essas pequenas e inteligentes máquinas captaram um zumbido quase ininterrupto. Embora nossos ouvidos humanos geralmente não consigam captar esses sons de baixa frequência, os cientistas fizeram sua mágica e os tornaram audíveis para nós. Eles até compartilharam um áudio assustador online. Um glaciologista da Universidade de Chicago diz que se você pudesse ouvir essa vibração, ela soaria como um enxame de cigarras tomando conta do quintal no final do verão. Mas esses exploradores de geleiras não estavam tentando captar músicas assustadoras. Na verdade, eles estão em uma missão para monitorar a plataforma de gelo Ross, porque as coisas estão esquentando, literalmente, e o gelo está derretendo mais rápido do que sorvete em um dia quente. As plataformas de gelo são como os plugs de segurança da Terra, impedindo que todo esse gelo maciço afunde no oceano. Então, o que exatamente está fazendo todo esse barulho? É provável que sejam apenas ventos fortes batendo nas dunas de gelo, criando um tipo de vibração natural. Puxa vida! Os cientistas preveem uma erupção vulcânica que provavelmente será uma das mais destrutivas da história de nossa espécie. Há uma chance em 6 de que isso aconteça neste século, o que poderia mudar ainda mais o clima e colocar milhões de vidas em perigo. Em janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai entrou em erupção no Oceano Pacífico Sul, provocando uma enorme explosão. O vulcão enviou tsunamis até o Japão, a América do Norte e a América do Sul. A própria Tonga foi duramente atingida, com danos que custaram quase 20% de toda a economia do país. Agora, pesquisadores do Instituto Niels Bohr, em Copenhague, estudaram amostras de gelo da Groenlândia e da Antártica, e suas descobertas são preocupantes, prevendo um possível desastre vulcânico global. Eles dizem que há uma chance real de uma erupção muito maior, de 10 a 100 vezes maior do que a de Tonga. No passado, erupções desse tamanho costumavam mudar o clima e até mesmo causar o colapso de civilizações. Apesar dos riscos futuros de erupções vulcânicas, os especialistas dizem que o mundo não está preparado. Michael Cassidy, vulcanólogo da Universidade de Birmingham, alerta para o fato de que não há esforços suficientes para lidar com um desastre como esse. Ele diz que a NASA e outras agências espaciais gastam bilhões na defesa contra asteroides. Ao mesmo tempo, uma supererupção vulcânica é muito mais provável do que o impacto de asteroide. E no momento, não há um plano global para lidar com uma erupção maciça, embora ela provavelmente seja muito mais destrutiva. A última erupção de magnitude 7 ocorreu em 1815 no Monte Tambora, na Indonésia. Nessa ocasião, milhares de pessoas perderam suas vidas em apenas alguns dias. O desastre também perturbou o clima e causou escassez de alimentos em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Essa erupção foi a maior já registrada na história. Ela lançou uma enorme nuvem de partículas no céu,
Essas partículas bloquearam a luz solar, resfriaram o planeta e causaram o caos mundial. O ano seguinte, a erupção ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram, as colheitas fracassaram, a fome se espalhou e uma pandemia de cólera eclodiu, levando à perda de dezenas de milhares de vidas. Um fato chocante: a erupção pode até ter inspirado Mary Shelley a escrever Frankenstein, enquanto estava presa dentro de casa durante o verão excepcionalmente frio de 1816 na Suíça. Desde então, muitos vulcões entraram em erupção, mas nenhum se igualou à escala do Tambora. Agora, mais de 200 anos depois, os cientistas alertam que há uma nova ameaça de supervulcão. Outra erupção maciça pode estar a caminho, e o mundo pode não estar preparado para ela. Portanto, enquanto os cientistas discutem seriamente a probabilidade da próxima erupção vulcânica, os especialistas estão pedindo uma ação urgente para se preparar antes que seja tarde demais. O fato é que uma erupção vulcânica maciça nos dias de hoje poderia ser ainda mais devastadora do que o Ano Sem Verão. Ao contrário daquela época, já estamos lidando com todos os tipos de mudanças climáticas e com um sistema global mais frágil, o que poderia tornar os efeitos ainda piores. O Dr. Michael Rampino, um cientista geológico, adverte que o mundo está mais instável agora, o que significa que uma mega erupção moderna poderia ter consequências ainda mais graves. Mas desta vez, os gases de efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis podem tornar as consequências dessa erupção ainda mais frias, em vez de mais quentes. Portanto, estamos falando de atividade vulcânica que coloca a humanidade em perigo. O Dr. Thomas Aubrey, vulcanólogo, descobriu que, em uma atmosfera mais quente e turbulenta, o gás dióxido de enxofre liberado por uma erupção vulcânica se espalharia mais rápido e mais longe do que no passado. Este gás forma aerossóis de sulfato que refletem a luz solar e causam resfriamento global. Como essas partículas minúsculas seriam distribuídas de forma mais uniforme, elas teriam um efeito de resfriamento mais forte do que em 1815. Outro cientista atmosférico de Cambridge explica que o tamanho dessas partículas transportadas pelo ar é importante. Isso afeta a forma como elas absorvem a luz solar e, em um futuro clima mais quente, uma erupção poderia tornar o resfriamento da superfície mais forte em 15%. Ao mesmo tempo, ainda há muitas incógnitas. Cientistas da Universidade de Genebra afirmam que estamos apenas começando a entender os impactos totais de um evento como esse. Também é difícil estimar com precisão os riscos de erupções vulcânicas futuras, pois temos poucos dados sobre erupções mais antigas. Assim, para entender a atividade vulcânica do passado, os pesquisadores analisam núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica, bem como anéis de árvores antigas, que funcionam como registros históricos de mudanças climáticas. Essas medições sugerem que várias erupções nos últimos milhares de anos resfriaram temporariamente o planeta em cerca de 1 a 1,5 graus Celsius. Um dos exemplos mais catastróficos é a erupção de Samalas em 1257 na Indonésia, que foi tão poderosa que provavelmente desencadeou a pequena idade do gelo. Foi um período de resfriamento global que durou centenas de anos. Mais recentemente, a erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas resfriou levemente a Terra por alguns anos. Como essa erupção ocorreu na era dos satélites, os cientistas puderam medir exatamente a quantidade de dióxido de enxofre liberada e como ela afetou a atmosfera. Porém, mesmo com ferramentas modernas como satélites e instrumentos sísmicos, os cientistas ainda têm dificuldades para prever a próxima grande erupção vulcânica. Felizmente, apesar de não podermos prever o momento exato, podemos estudar os piores cenários para ajudar as autoridades a se prepararem. Isso inclui a criação de planos de evacuação e o armazenamento de alimentos para o caso de quebra de safra global causado pelo resfriamento vulcânico. As mudanças nos padrões climáticos podem tornar os vulcões mais ativos. O derretimento das geleiras pode reduzir a pressão sobre o magma subterrâneo, o que aumentará as chances de uma erupção. Além disso, chuvas mais extremas, que estão se tornando cada vez mais comuns, podem se infiltrar nas fendas vulcânicas e causar poderosas explosões a vapor. Isso pode afetar tanto os vulcões ativos quanto os inativos. Devido a esses riscos, os pesquisadores estão agora mapeando os vulcões mais vulneráveis às mudanças climáticas. Seus estudos mostram que a maior ameaça aos supervulcões ocorre em áreas como Islândia, Chile e Indonésia. Esses são lugares onde as geleiras estão derretendo rapidamente ou onde as chuvas estão aumentando drasticamente. Um estudo de 2022 constatou que 716 vulcões em todo o mundo, o que representa cerca de 58% de todos os vulcões ativos conhecidos acima do solo, poderiam ser acionados por chuvas extremas, aumentando a probabilidade de outra mini-idade do gelo. Agora vamos voltar à erupção de Hunga Tonga Hunga Rapai, ocorrida em 15 de janeiro de 2022.
Os cientistas confirmaram que ela criou a maior pluma já registrada. O vulcão, localizado debaixo d'água no Pacífico Sul, enviou uma nuvem de cinzas de 57 mil metros de altura, mais alta do que qualquer erupção registrada anteriormente. O que torna essa erupção ainda mais notável é o fato de ter sido a primeira a atingir a mesosfera. Essa é a terceira camada da atmosfera da Terra. A mesosfera começa a cerca de 48.800 metros acima da Terra, onde os meteoros começam a se queimar e criam estrelas cadentes. Para medir a altura da pluma, os pesquisadores da Universidade de Oxford e da Raw Space usaram dados de 3 satélites meteorológicos geoestacionários. Antes disso, o recorde de maior pluma vulcânica era mantido pela erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas, que atingiu 40 mil metros de altura. É interessante notar que esse tipo de medição só foi possível graças à moderna tecnologia de satélites e, há uma década, ninguém teria conseguido fazer isso. Outro vulcão que devemos mencionar em relação a um possível desastre vulcânico global está localizado na península de Reykjanes, na Islândia. Sua última erupção ocorreu em novembro de 2024, levando a evacuações em áreas próximas. A erupção começou logo após as 23 horas, com pouco aviso. O vulcão liberou lava laranja de uma fissura de quase 3,2 quilômetros de comprimento. As autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 50 casas e hóspedes do resort Spa Blue Lagoon, um destino turístico popular a sudoeste de Reykjavik. Embora as viagens aéreas não tenham sido afetadas, as autoridades ainda alertaram sobre as emissões de gás potencialmente perigosas que se espalharam por partes da península, incluindo a cidade vizinha de Grindavik. Grindavik, onde vivem 3.800 pessoas, já testemunhou várias vezes a atividade vulcânica, e as erupções anteriores até danificaram sua infraestrutura e forçaram evacuações. Por exemplo, em agosto de 2024, uma rachadura de 3,8 km de comprimento se abriu na cratera Sundunkangar, perto de Grindavik. Isso fez com que as autoridades declarassem estado de emergência, pois a lava fluía em várias direções. Felizmente, o escritório meteorológico da Islândia informou que a última erupção foi significativamente menor do que a de agosto. Especialistas em geofísica realizaram levantamentos aéreos e descobriram que a situação parecia menos intensa do que as erupções anteriores. Atualmente, Grindavik não está correndo risco, mas a possibilidade de novos desenvolvimentos não pode ser descartada. Os cientistas preveem mais erupções vulcânicas. Assim como Jack Sparrow dos filmes Piratas do Caribe, o Capitão Kidd era um pirata que navegava em busca de tesouros, só que era menos charmoso e mais perigoso. Segundo a lenda, era tão protetor de seu saque que ainda está por aí, guardando-o como um fantasma. William Kidd, que ficou famoso como Capitão Kidd, nasceu por volta da década de 1650. Ele disse às pessoas que seu local de nascimento era Dundee, na Escócia, mas muitas pessoas acham que era mentira. Quando era jovem, se estabeleceu em Nova York. Tornou-se amigo de pessoas poderosas, inclusive de 3 governadores. Algumas histórias sugerem que ele começou suas aventuras marítimas como um novato em um navio pirata antes de se tornar um marinheiro conhecido. Por volta de 1689, já havia se tornado parte de uma tripulação pirata. Quando estavam navegando no Caribe, ele e outros homens do navio se rebelaram, dominaram o capitão e rebatizaram a embarcação como Blessed William, fazendo de Kidd o novo capitão. Ele adquiriu experiência e até ajudou alguns países durante as batalhas. Certa vez, o governador não pagou a tripulação por seus serviços e o homem e sua equipe atacaram uma ilha francesa, Marie Galante, e a saquearam, coletando uma grande quantidade de dinheiro. Em 1691, o marinheiro casou-se com Sarah Bradley, uma das mulheres mais ricas de Nova York. Ela havia se casado 2 vezes antes dele e era viúva. Seu dinheiro veio como herança de seus maridos anteriores. Alguns anos depois, o homem responsável por Nova York, Massachusetts e New Hampshire pediu ao Capitão Kidd que fosse atrás de alguns piratas. Não se tratava de uma solicitação qualquer, ela tinha o apoio do rei e era muito importante. Se o cara tivesse recusado, as pessoas o considerariam desleal e o desprezariam. Esse foi o início da viagem que tornou Kidd famoso como pirata e personagem de histórias. A viagem foi financiada por alguns nobres senhores, que eram algumas das pessoas mais poderosas da Inglaterra naquela época. O próprio rei assinou uma carta que dava ao capitão permissão para ser um corsário, que é basicamente um pirata que pode fazer todas as coisas piratas com uma licença legal.
A correspondência dizia que 10% do tesouro que ele encontrasse iria para o rei. Para conseguir algum dinheiro extra para a viagem, Kidd teve de vender um de seus navios, o Antigua, e para sua viagem especial ganhou uma nova embarcação chamada Adventure Galley. Ela era perfeita para perseguir piratas, com 34 canhões, remos e uma tripulação de 150 homens. Os remos eram úteis porque permitiam que o navio se movesse mesmo quando o vento não estava soprando. O capitão era muito exigente com sua tripulação, escolhendo apenas os melhores e mais leais oficiais. Mas quando o Adventure Galley estava navegando, algo estranho aconteceu. Esperava-se que Kidd fizesse continência para um iate da marinha, mas não fez. Então, o iate disparou um tiro para mostrar que o capitão precisava prestar respeito, mas ele e sua tripulação decidiram fazer o contrário. Eles se viraram e deram as costas em sinal de desrespeito. Então, o oficial ficou furioso e levou muitos dos membros da tripulação de Kidd para trabalhar para a marinha, embora as equipes dos corsários normalmente estivessem livres dessa obrigação. Kidd, com falta de homens, navegou para Nova York, onde capturou um navio francês. Para substituir sua tripulação perdida, ele contratou vários criminosos conhecidos, alguns dos quais provavelmente eram ex-piratas. Em setembro de 1696, todos zarparam para o Cabo da Boa Esperança, na África. A viagem enfrentou problemas desde o início. A cólera fez com que muitos dos tripulantes adoecessem e morressem. Pior ainda, o navio novinho em folha começou a apresentar muitos vazamentos. Kidd também estava em uma missão para capturar alguns piratas no Oceano Índico, mas não conseguiu encontrá-los. Como seu grande plano começou a desmoronar, Kidd ficou desesperado para ganhar dinheiro para cobrir seus custos. O pior aconteceu alguns meses depois. Ele atacou um dos membros da própria tripulação, que queria embarcar em um navio holandês, mas isso teria sido considerado um ato de pirataria. O homem morreu devido ao ferimento. As coisas estavam piorando rapidamente para Kidd e um oficial da Marinha Real o declarou pirata. O capitão mudou a bandeira de seu navio para que parecesse francês e capturou uma grande embarcação indiana chamada Kedag Merchant. Ela estava carregada de coisas valiosas, como seda, ouro e prata. Kidd decidiu ficar com o Kedag Merchant e navegou para Madagascar. Lá, ele conheceu outro pirata chamado Robert, que havia tomado o navio de Kidd anos antes. Há duas histórias diferentes sobre o que aconteceu. Uma diz que Kidd foi gentil com o cara, e a outra diz que estava com medo e queria esperar a ajuda de sua equipe para atacar. Mas, seja qual for o caso, a maioria da tripulação de Kidd o deixou para se juntar a Robert. O capitão decidiu desistir e voltar para casa. Ele deixou para trás seu antigo navio, o Adventure Galley, que estava caindo aos pedaços. Antes de incendiá-lo, pegou todos os objetos de valor e embarcou no Adventure Prize. As autoridades britânicas tinham uma lei que oferecia perdão aos piratas no Oceano Índico, mas garantiram que Kidd não conseguisse obter um. Elas não queriam perdoá-lo porque ele estava ligado a algumas pessoas poderosas na Inglaterra. Kidd descobriu que era procurado assim que chegou a Anguila e não pôde usar o perdão. O governo havia mudado e os novos líderes queriam utilizá-lo para fazer com que seus rivais ficassem mal vistos. Eles achavam que Kidd revelaria tudo sobre seus poderosos apoiadores. No entanto, Kidd se recusou a dar qualquer nome, acreditando que seus amigos viriam em seu socorro, mas eles o decepcionaram. Alguns dizem que ele poderia ter escapado da punição se tivesse falado, mas não o fez. Assim, foi enviado a Londres para ser julgado pelo Tribunal Superior do Almirantado, que o acusou de pirataria em alto mar e do acidente com um membro da tripulação. Enquanto aguardava seu julgamento, foi trancado na famosa prisão de Newgate. O capitão foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à execução pública, embora muitos questionassem se as evidências eram suficientes para um veredito tão severo. Ele foi executado em 23 de maio de 1701. Seu corpo foi exibido sobre o rio Tâmisa por 3 anos como um aviso para qualquer pessoa que pensasse em se tornar um pirata. Alguns dos tripulantes do capitão deveriam ser punidos da mesma forma, mas foram libertados antes de suas execuções. O saque que o capitão Kidd havia coletado ao longo dos anos fez com que as pessoas acreditassem que ele deveria tê-lo escondido em algum lugar. Isso provocou muitas caçadas ao tesouro em diferentes lugares. Algumas pessoas dizem que Kidd pode ter escondido o tesouro no Hill Railway, em Nova Jersey, bem em frente a Staten Island.
As evidências sugerem que guardou um pequeno tesouro na Gardner's Island, perto de Nova York. Supostamente, tudo foi encontrado e enviado à Inglaterra como prova contra Kidd em seu julgamento por pirataria. Em torno da Baía de Fundy, as pessoas têm procurado o tesouro desde pelo menos 1875. Acreditavam que ele o havia escondido lá durante seu tempo como corsário. Há um lugar na ilha chamado Enseada do Dinheiro na tradução, por causa dessas histórias. Considerando como Kidd teve seu destino triste e injusto, não é de surpreender que há quem tenha afirmado ver o fantasma dele. Algumas pessoas relataram tê-lo visto no Trinity Churchyard, como se ele estivesse procurando seu próprio túmulo. Há também uma história de 2 homens que tentaram procurar suas joias em 1825. Eles realmente encontraram uma caixa de tesouro, mas antes que pudessem abri-la, o fantasma do capitão surgiu do chão ao lado do baú. Essa visão era tão aterrorizante que fez com que os homens desmaiassem. Ambos afirmaram ter visto uma figura verdadeiramente assustadora emergir da terra. Ela exalava fumaça de enxofre e parecia deslizar sobre o solo. Felizmente, não há evidências sólidas que confirmem essas histórias de fantasmas.